Então, essa é a segunda live agora que eu estou fazendo para vocês. Agora mesmo, uma pessoa interessada acabou de me perguntar se essas lives são o curso. Não, isso não é o curso, isso é só para vocês terem um gostinho de saber, conhecer melhor como é que é a dinâmica do curso, para quais são os jogos e os assuntos e o que a gente vai abordar aqui. Eu acho que já falei isso para vocês. A minha linha de atuação, a minha linha de interpretação, ela é muito prática, ela é muito objetiva, né? Eu não faço tarô de autoconhecimento, eu não faço um tarô subjetivo, eu faço um tarô mais objetivo. Então, a gente vai abordar naturalmente assuntos concretos, né? O que são assuntos concretos? Vamos definir isso, né? Concreto é amor, é trabalho, é saúde, é dinheiro, é família, filho, viagem, mudança de casa, de cidade ou até de país quando tem, estudo, amizade, problema de justiça, todas essas questões práticas e objetivas que abordam a vida da gente, né? Que são as nossas preocupações e que, enfim, são problemas do cotidiano que a gente tem, ou às vezes a gente não tem, mas uma pessoa querida da gente tem. Então, a intenção desse curso e o que eu vou passar para vocês é exatamente dentro dessa dinâmica, né? Existem vários jogos, várias maneiras de jogar. Alguém até me perguntou se eu faço outros jogos. Eu faço outros jogos, mas o que é mais assertivo, o que é mais afirmativo, o que mais vai responder vocês, são dois jogos, né? Um é uma mandala, que é aquele jogo completo e que vai abordar todos esses assuntos, e o outro é o Peladã, que é o jogo de perguntas e respostas, que a gente tem aí um jogo mais rápido, mais objetivo, de sim ou não, com alguma interpretação um pouquinho além do sim ou não. Isso eu deixei para amanhã, e hoje eu trouxe aqui para vocês a mandala. Tá? A gente já vai botar aqui na tela para vocês a mandala que eu tirei. Felizmente foi uma mandala fácil, não é uma mandala difícil, então é um jogo mais fácil, a gente consegue abordar isso de uma forma mais, como é um aperitivo, uma degustação aqui, para quem já sabe não vai sentir nenhuma dificuldade de interpretar, e para quem não sabe vai ter assim uma ideia de como é que a banda toca, digamos assim. Antes de mostrar essa mandala, queria convidar vocês para entrarem no nosso grupo do Telegram, é aberto. Vocês podem entrar, e os alunos ou os não alunos, os curiosos, os que querem saber um pouquinho mais, a gente tem esse grupo que é na verdade, um tricôzinho aí do tarô, onde a gente troca informação, um pergunta uma coisa, pergunta outra, às vezes alguém sabe, responde, quando eu posso eu olho, enfim, é mais um canal de comunicação com vocês sobre esse assunto que é tão fascinante, parece tão fácil, mas é um assunto bastante difícil aí da gente conseguir, né, até ter a prática, até ter o domínio, vocês vão sentir naturalmente uma dificuldade, né? Vocês escutaram agora a Carolina dar o depoimento dela. A Carolina começou comigo quando ela tinha 15 anos. Aí ela começou a brincar, como ela falou, né? Era jovem. E aí foi gostando, foi acertando, porque tarô é prática, tarô é treino, né? E isso é um pouquinho da live de hoje, esse treino, essa prática que eu queria passar para vocês. E de tanto treinar e de tanto fazer, e acabou se profissionalizando. Como eu falei para vocês também no outro dia, a minha intenção amanhã ou depois, sei lá, no final desse ano, daqui uns meses, quem quiser, quem tiver interesse, quem gostar e tiver uma boa prática de jogo, tô montando um portal de atendimentos que vai levar o meu nome, e quem quiser e quem tiver apto vai ser convidado a trabalhar nesse portal. Então, um dos objetivos desses cursos todos, essa é a terceira turma e vamos abrir outras, né? Certamente vamos abrir mais.
é também recrutar pessoas que queiram, que gostem e que desejem entrar nesse mundo profissional. Quem gostar e quiser entrar e levar um caminho solo, também é absolutamente à vontade. Essa é uma alternativa que eu ofereço para vocês, né? Vou oferecer assim que a gente já tiver com o site mais maduro e com pessoas mais interessadas, né? E vai ter espaço para todo mundo. Todos vão poder trabalhar, todos vão poder atender, todos vão poder fazer os seus horários. Isso vai ser aberto para quem realmente quiser, puder e se interessar. Então, outro dia também uma aluna minha disse: Ah, você está abrindo turma, vai ter tanto concorrente. Não, porque é um portal, então cada um vai poder atender, cada um vai poder fazer seu horário, quem quiser trabalha de dia, quem quiser trabalha de noite, quem quiser trabalha de madrugada, quem quiser trabalha fim de semana, vai ser um espaço dentro desse portal, né? Mas que cada um vai poder trabalhar e atender e fazer nos seus horários com a sua e produzir o quanto puder, se quiser, tá? Então não tem que ter, não é uma ameaça. A gente montando turmas, isso não ameaça quem quiser, vai ter espaço realmente para todo mundo, né? Isso ao longo do caminho aí, ao longo do ano, a gente vai ter bastante oportunidade de falar sobre isso, né? E uma outra coisa também que eu queria dizer para vocês é não tentem, isso a gente até já falou, mas assim, não tentem fazer o curso em um mês. Não é possível. Você não estuda engenharia em um mês, arquitetura em um mês, direito em um mês, você não vai estudar o tarô em um mês, né? Como a Carolina falou, o curso que eu dava presencial, ele durava um ano, né? E esse curso que vocês vão adquirir agora, ele também vai vigir para vocês um ano, né? Está todo gravado, ele está bastante completo e a cada turma a gente sempre acrescenta um extra, a gente sempre coloca alguma coisa a mais. Eu estou preparando aqui também para vocês, depois eu vou contar uma surpresa aí de um jogo em comum com uma outra pessoa que sabe jogar, enfim, depois eu vou contar mais para vocês sobre isso, e a gente vai fazer uma aula 2, enfim, a gente está sempre tentando trazer novidade, trazer conteúdo de qualidade, estimular vocês, para que efetivamente vocês se tornem profissionais e que tenham o bom manuseio, o bom manejo aí do tarô, né? Mas eu queria também dizer para vocês que as dúvidas que vocês tiverem, as perguntas que vocês tiverem, eu vou responder para vocês na live de quarta-feira, que vai ser a última, tá? Na de hoje, eu trouxe para vocês uma mandala, que eu vou pedir para eles botarem na tela aí para vocês verem, tá? Essa mandala, ela é uma mandala que eu tirei para uma pessoa muito próxima a mim, e que me deu a permissão, naturalmente, de eu poder expor esse jogo. E como eu disse, é um jogo muito fácil, né? Então, eu vou tocar apenas nos pontos, assim, mais objetivos e mais diretos, para vocês terem uma ideia de como é que a banda toca aqui, tá? Assim que eles puserem a mandala aqui na tela, eu já vou começar a contar para vocês como é que é. Acho que já tá entrando aí. Espera aí, já tá entrando. Tá lá, já tá aí na tela, já tá aí a mandala. Eu não sei quantos de vocês conhecem o tarô, mas vamos lá. Esse primeiro quadradinho, a gente sempre vai ler da esquerda para a direita. Então, começa nessa verdinha de baixo, acaba na verdinha de cima e o meio fica como se fosse a síntese, uma síntese que a gente vai misturar com todas as combinações, né? Casa 1, você vê a torre, o mundo e o 3 de paus. A torre é uma carta que sempre dá uma dúvida, porque a torre é intrinsecamente uma carta ruim, né? Isso aí a gente de quebra, de imprevisto. Porém, ela vem com o mundo, que é uma carta boa, e vem com o 3 de paus, que é uma carta excelente. Então, são acontecimentos positivos inesperados, você pode ler dessa maneira. Na casa 2, você tem uma combinação sensacional, que é o carro,
o mago e o ás de ouros. Para mim, o ás de ouros, ele só perde pro ás de paus em termos assim de qualidade de carta. São cartas excelentes, né? Então, você tendo carro, você tem mago e você tem ás de ouros, a casa 2 fala do dinheiro, né? Então, não, pelo contrário, a pessoa não só não tem problema de dinheiro, como provavelmente se tiver, deve estar entrando dinheiro, porque mago, carro e ás de ouros é aquela entrada, né? Aquela enxurrada ali de dinheiro, ou algum trabalho, ou alguma venda de algum imóvel, enfim, alguma novidade boa. Novidade por quê? Porque o mago é a carta número 1. Mago com carro sempre traz uma coisa nova, né? Então essa é uma pegada boa. Com ás de ouros melhorou. Então tem aí uma grande novidade, uma grande entrada de dinheiro, um grande ganho. Na casa 3, a casa 3 é uma casa muito curiosa no tarô, porque ela é uma casa coringa. Pode ser misturada com trabalho, pode ser misturada com dinheiro, pode ser misturado com amor, pode ser misturado com família, pode ser viagem, pode ser dos irmãos, pode ser um monte de coisa, né? Então essa casa 3, você tem que olhar a mandala inteira para saber onde é que ela tá, né? Eu apostaria nessa casa 3 como um apêndice do trabalho, né? Por quê? Você tem o louco com a papisa, que a princípio pode ser um monte de coisa, né? E você tem um rei de espadas. Existe uma técnica que vocês vão aprender que a gente chama de triangulação. Cada casa a gente faz virar 3. Isso é, obviamente, aqui de uma maneira assim muito rápida e muito sucinta, dizendo o que é uma triangulação. É um pouco mais do que isso, é um pouco mais complexo do que isso, mas na verdade a triangulação é para você fazer de um assunto, de uma combinação, você pega esse mesmo assunto, em vez de você ter uma combinação, você tem 3, triângulo, tem 3 pontas, tá? Então, via de regra é isso. Eu já bati o olho no jogo, já entendi que essa casa 3 aqui, ela tem uma relação com o trabalho, ela tem uma relação com a vida profissional ou até mesmo uma vida intelectual de estudos. Por quê? Porque se você olhar a casa 10, onde tem a temperança e aqui o ás de espadas, essa combinação ela tem muito, ela é muito afinada com essa casa 3. Então, provavelmente alguma coisa de trabalho, alguma coisa de estudo, algum êxito nesse mundo, enfim, no intelectual, seja de estudo, seja de produção intelectual, né? Essa pessoa, ela até é uma professora, então pode ser que ela invente um curso, pode ser que ela tenha novidades ou convites por aí, então, tô até contando que é uma pessoa que um dos trabalhos dela é dar aula. Então, pode ser que ela invente aí um curso novo, tenha êxito com isso. Então, por conta dessas e outras, é que eu tô colocando aí essa casa 3, dando uma conotação um pouco mais profissional para ela. Quando você passa para a casa de baixo, tem o enforcado, a imperatriz e o 6 de copas. Casa 4, ou é a casa, a moradia, né, a casa física da pessoa, ou é a família, ou são as duas coisas ao mesmo tempo, que é comuníssimo, né? A mandala, ela tem casas divididas, mas às vezes na mesma casa ela rege um monte de assunto. Então, às vezes é uma coisa, às vezes é outra coisa e às vezes são todas as coisas, né? Enforcado com imperatriz e com 6 de copas, o enforcado que a gente tem essa certa implicância, porque é uma carta demorada, de enrolation, que a coisa não anda, aquele chá de cadeira. Nesse caso da casa 4 tá excelente. Por quê? Porque enforcado também é vínculo. Muito pouca gente se liga nesse significado do enforcado. Claro que é sacrifício, claro que é demora, claro que é chá de cadeira. A gente tem vários significados para a mesma carta, né? Mas o enforcado com imperatriz e um 6 de copas, que é uma carta muito harmoniosa de amor, significa dizer que a família dela tá ótima e que ela convive muito bem em família, que não tem encrenca, que não tem problema nenhum, e o pouco que tem também não é nada demais. Eu já vou chegar no pouco que tem aqui, tô antecipando só por conta de um detalhezinho aí na casa 7 que a gente já chega nele, né? Então, casa, moradia, família, não me parece que ela tenha nenhum problema maior. Pulando para casa 5, o que você tem? Você tem lua, você tem estrela e você tem rainha de paus, né?
Lua e estrela, casa 5, o que que fala? Fala de amor, mas fala dos filhos, né? Fala de diversão também. Então, assim, a lua com a estrela, a lua sempre é uma carta mais enigmática. A estrela é uma carta excelente e essa rainha de paus também. Então, talvez a pessoa não esteja se divertindo tanto quanto ela gostaria, natural, a gente está debaixo de um céu pandêmico ainda, embora algumas pessoas, alguns de nós tenhamos já flexibilizado, mas mesmo assim essa segunda onda já não está muito convidativa para grandes estripulias nem travessuras sociais, e ela me disse que ela está bem cansada desse mundo de clausura, então eu imaginei que fosse isso, tá? E um pouco de preocupação com a filha dela por conta dessa, até da pandemia mesmo, né? Porque quem tem filho em idade escolar e passou por 2020, essas crianças ficaram muito sedentárias dentro de casa, estudaram muito pouco, esses jogos eletrônicos, esse mundo muito virtual, foi a alternativa das crianças, né? Mas por outro lado também é uma casca de banana. E ela se mostrou um pouco preocupada com essa filha, porque tá muito na internet, tá muito no celular, tá muito isso, tá muito aquilo. As amiguinhas começaram a flexibilizar, mas agora com a segunda onda, muitas delas moram com os avós e tem muito idoso perto, então a flexibilidade que se estava tendo agora teve também que dar uma freada, puxar um passo para trás em função dessa história toda que está acontecendo aí. Então eu entendi que essa casa 5 não tinha tanto peso, né? Tem esses comentários, mas não é uma casa no jogo dela que esteja pesando. Como eu disse para vocês no início, essa é uma mandala fácil, então a gente não vai pegar nenhuma pedreira aqui, né? Pulando para casa 6, que é trabalho, saúde, atividades de repetição, assim como o cotidiano, aquilo que você faz todo dia, né? É isso que reza a casa 6. A gente tem uma coisa muito curiosa, porque a gente tem os enamorados, a gente tem a justiça e a gente tem o 10 de copas, né? É uma interpretação interessante, porque as cartas de copas, elas têm muito mais uma conotação afetiva do que profissional, né? As copas são essas vermelhinhas, né? Essas cartas vermelhas, no caso essa aqui, acho que ele tá dando para vocês verem, né? E no baralho que vocês conhecem é aquele coração vermelho, no baralho do tarô são as tacinhas, né? Que são as cartas de copas. Então, ou ela gosta muito do que ela faz, o que eu sei que ela gosta, né? Ou então pode ser que ela tenha um convite de alguém que ela gosta, né, para um trabalho a mais, no medida que ela é professora, ela pode ter aí algum convite, ela pode ter aí uma abertura, alguma proposta nova de trabalho, algum projeto, às vezes não é uma proposta nova, é um projeto novo dentro do trabalho que ela tem, né? E pode ser também um trabalho até com o marido, enfim, até com alguém do afeto dela, que não seja um afetivo, mas um amoroso. Ela me disse que trabalhar com o marido não é uma coisa muito fácil, porque cada um tem uma profissão. Mas o fato é que eles têm uma empresa, até para dar nota, enfim, essas coisas das formalidades, né? Cumprir essa formalidade toda, eles têm uma empresa juntos. Então pode ser que essa empresa cresça, que isso se frutifique mais e que isso se desenvolva mais, né? E os trabalhos que ela faz são trabalhos que eu realmente sei que ela gosta bastante. Ela faz amizades, né, no trabalho. O trabalho dela permite que ela tenha amigos, que ela tenha relações, que ela faça umas relações interessantes. Então também pode ter uma coisa nesse sentido aí. Aí pulando para casa 7, a gente tem a roda da fortuna, a gente tem a força e a gente tem um 8 de copas. Esse 8 de copas é uma carta um pouco mal criada, embora ela não seja nada demais. Carta ruim o tarô tem bastante, da família das espadas, aqui não tem nenhuma, tem um 2 de espadas aí no meio do jogo junto com esse eremita que não é nada demais. Né? Não pode aquelas espadas tipo 3, 5, 7, 8, 9, 10, aquelas é que são mais... O 4 também é mal criadinho, não dá para ter um jogo muito cheio de espada, porque aí significa dizer um monte de problema, um monte de encrenca, um monte de desafio e por aí vai, né? Então a gente tem
esse tipo de espada, que nesse caso, vocês podem olhar aí, o jogo tá posto na mesa, não tem nenhuma carta perigosa, talvez a carta mais chata seja essa mesmo, que é o 8 de copas, num contexto tão bom, porque ela tem 10, ela tem rei, ela tem 6 de copas, isso não tem nada aqui, é uma briga, uma discussão no casamento, alguma situação qualquer, um au pra lá, um au pra cá, mas nada que seja tão complicado e tão difícil assim, né? Então, pode ser aí uma crisezinha, uma chateaçãozinha no casamento. Aí você passa para a casa 8, a gente tem o julgamento, o sol, que julgamento com sol é uma combinação muito boa, e tem um 5 de espadas, que também é uma carta mal criada, tá? E que neste caso, nesta mandala e neste contexto, tá? Eles têm a mesma conotação. O 5 de paus, ele fala muito de briga, de conflito. E o 8 de copas também. Então vai ter aí alguma briguinha, alguma situação, mas você veja, roda, força, sol e julgamento, são 4 cartas que juntas, né? A roda pode mostrar uma instabilidade, mas com sol, com força e com julgamento não é nada demais. Não deve ser nenhuma briga, nenhum desgaste, nenhuma rusga que tome mais do que uma hora e meia de bateção de boca se chegar a tudo isso, tá? O jogo dela realmente é um jogo muito fácil e muito harmonioso, então eu acho muito pouco provável que se estenda aí alguma briga, alguma coisa nesse sentido. E um detalhe aqui que pode também acontecer, às vezes esse 5 de paus, ele tá na casa 8. A casa 7, ela rege o casamento ou as parcerias e sociedades. Essa moça não tem sócio, então não vai brigar com sócio, porque não tem sócio e aí então não tem com quem brigar. A casa é marido mesmo, né? A casa 8, ela fala de relações, é aquela casa de escorpião que ou você ganha, ou você perde, ou você transforma, ou você morre, ou você mata, aquela casa do extremo, né? Julgamento com sol são 2 cartas excelentes, eu volto a dizer, isso não tem nada demais. Porém, essa casa 8, ela pode representar, em alguma medida, relações familiares, relações antigas. Então, de repente, briga com a mãe, briga com o pai, briga com os irmãos, ou briga com a cunhada, ou briga sei lá com quem, pode ter uma situação desagradável ali, tá? Pelo que parece, uma situação desagradável, mas com gente que não mora na casa dela. Por que eu tô falando isso? Volta para casa 4. Enforcado, imperatriz e 6 de copas, a casa dela tá totalmente protegida, tá totalmente blindada ali. Então, se ela tem algum incômodo, alguma situação, alguma briga, alguma chateação aí, algum aborrecimento, provavelmente pode ser da família de origem, né? Talvez não da família que ela fez. E pode ser que seja um problema e que o marido dela não goste, enfim, algum tipo de situação invasiva e que pode acontecer, obviamente, e aquilo ali dá uma briga no casal, dá uma rusga ali, dá um mau humor ali, mas nada que vá para frente. Então isso pode ser uma possibilidade, visto naturalmente o contexto. Não estou dizendo que o 5 de pau seja uma carta que fale disso, não é, fala apenas do conflito, mas aonde está e com quem está, você pode dar asas à imaginação aí, enfim, aí vai precisar de peladão, vai precisar perguntar, né? Porque a mandala, ela vai te dando, olha, o amor tá assim, o trabalho tá assado, o dinheiro tá não sei o que, o filho tá não sei quanto, a família tá não sei como, e ele vai te dando isso e você vai exatamente esmiuçar, né? Para isso é que eu sugiro que se vocês tenham 2 baralhos, um que você abre e deixa direto ali montado, a mandala, e o outro para você surrar e perguntar, e perguntar, e perguntar. Eu já mostrei para vocês, vou mostrar de novo aqui, o jogo, o baralho que eu jogo para mandala, ele tá bem arrumadinho, e o baralho que eu uso para o peladão, ele tá bem surradinho. Por quê? Porque a cada jogo a gente faz 800 perguntas, né? E a mandala você abre uma vez só.
Então o tarô vai gastando, né? Aliás, antes de pular para a casa 9 aqui da mandala, deixa eu falar uma coisa para vocês que é o seguinte: baralho, muitos de vocês me perguntam, que baralho que eu vou usar? Baralho você tem que gostar. Eu sugiro você entre lá no Amazon, no site da Amazon, e procure lá baralho de tarô e vai fuxicar um por um para ver qual baralho que vocês gostam, qual deles que fala a língua que vocês gostam. Tem que ser a primeira coisa que você vai bater pela plástica, né? Os desenhos, as figuras, o colorido, é a primeira coisa que vai te chamar. Você tem que ir e escolher aquele baralho que você mais gosta, tá? Então a minha sugestão é vocês têm que gostar, não adianta eu sugerir, né? O meu baralho é bom para mim, às vezes ele não é bom para você. Então vale a pena perder aí um tempinho e fuxicar lá na Amazon para ver qual é o baralho que você se identifica. Em encontrando o baralho, eu sugiro, isso é só sugestão, tá, gente? Vocês vão fazer o que vocês quiserem, mas eu sugiro que você compre 2 baralhos iguais, né? Por quê? Porque você vai ter um montado para mandala e o outro para surrar nas perguntas. Se você tem duas linguagens, 2 autores, 2 plásticas diferentes, até você ligar uma linguagem com a outra, você pode se confundir. Então, no jogo você pode até ter outros baralhos diferentes porque você gosta, né? Colecionar e tal e coisa. Mas para jogar, eu sugiro que vocês escolham um e tenham 2 do mesmo, tá? Eu acho que isso facilita a interpretação, facilita a sacada, facilita a jogada e você não tem que, sabe, liga com um, apaga, liga com o outro, apaga. Eu acho que isso pode fazer uma certa confusão, especialmente para quem está começando, né? Procurem ler uma língua só, né? Uma linguagem só. Então isso fica aí naturalmente, né, gente, como uma sugestão. Cada um sabe como é que funciona, cada um vai escolher o que gosta, tá? Para responder o que uma pessoa me perguntou outro dia, eu sou da escola clássica, né? Eu tenho 40 anos de tarô. Eu comecei na escola clássica e eu me aprofundei na escola clássica, então eu só leio o Marseille. Mas eu tenho alunos que gostam do Rider, que gostam do outro que eu esqueci o nome, que eu não sei ler, aqueles todos cheios de símbolo mitológico. Eu não leio essas línguas, né? Mas tem muita gente que lê e muita gente que gosta, tá? A única recomendação que eu faço para quem gosta do Rider, né? O autor, o nome dele é Rider, e ele troca a força com a justiça. Então a força, que para nós na escola clássica é o arcano 11, ele considera a força como o arcano 8. E a justiça, que é o arcano 8, ele considera como o arcano 11. Continua sendo justiça, mas é o arcano 11. E a força continua sendo força, mas é o arcano 8. E ele escreve assim: por razões que eu não vou me alongar, este autor considera a justiça a carta 11 e a força a carta 8. Ele explica assim, quer dizer que ele não, para mim não explicou, eu não consegui até hoje entender por que ele faz essa troca, tá? E aí, na minha linha, no meu curso e da forma como eu estudo e da forma como eu aprendi e da forma como rola, tá? Justiça é a carta 8 e a força é o arcano 11. Não tem, se vocês gostarem do Rider, só cuidado para não fazer essa confusão, tá? Porque aí eu não consigo fazer um jogo desse com esses arcanos trocados. Esse jogo nunca deu certo para mim, eu até tentei. Então não sei se é resistência minha ou implicância, ou seja lá o que for, o fato é que não funciona. Então, quem optar pelo Rider, deixa a justiça como 8 e deixa a força como 11, e aí vai ler aquele símbolo, até porque o baralho dele é bonito, é explicativo, especialmente os arcanos menores, eles falam mais do que o tarô de Marseille, que é só símbolo e símbolo, embora eu prefira, tá? Aí é cada um, né? Aí é como vocês quiserem. Voltando para a mandala e pegando aí a casa 9, você tem o diabo, o papa e um valete de paus. O diabo também é uma carta que causa um pouco de polêmica, porque é uma carta assim de muito estresse, de muita tensão, de muita correria, de muito exagero, de muito ai, né?
E o Papa é justamente o contrário daquilo. É uma carta, pensa no Papa Francisco, né? Uma pessoa calma, uma pessoa que fala as coisas pausadamente, uma pessoa que passa segurança, que passa estrutura, que passa confiança, né? E a gente tem um valete de paus. Isso é proposta nova de trabalho. O diabo é bom para dinheiro, né? Dentre outras coisas, o diabo é bom para dinheiro, né? Uma proposta nova de trabalho excelente aqui. Então, para mim é isso, né? Essa casa 9 é a proposta nova de trabalho, um trabalho que pode ser um trabalho corrido, um trabalho banqueira, mas um trabalho bacana, um trabalho estruturado, ou numa empresa, ou com alguém com uma solidez muito grande, entrando dinheiro. E na casa 10 a gente tem essa temperança com esse ás de espadas, que também está excelente. Então, assim, não tenho uma vírgula para fazer de comentário ruim na questão de trabalho, de dinheiro, de estudo, de aprimoramentos ou de produção intelectual, ou seja lá o que for, em nenhuma das casas que ela deu aí no material, tá? Voltando à casa 8, eu esqueci de falar uma coisa para vocês. A casa 8, ela é uma casa que ela também mostra situações ligadas às formas da lei. Então, às vezes, quando tem problema de justiça, inventário, herança, essas formalidades mesmo da lei, tá? Muitas vezes não é só na casa 8, mas muitas vezes aparece na casa 8. Como a casa 3 é uma casa coringa, isso também pode ter uma conotação aí de questões jurídicas, legais, contratuais e burocráticas também aparecendo na casa 3. Assim como a casa 6 e a casa 10 também podem ter uma conotação nesse sentido, tá? Então, só aqui uma palhinha sobre isso. Casa 11. A casa 11, ela fala do futuro, ela fala dos amigos, ela fala também de um certo modo de diversão. Só que a casa 11 também, ela é ponta de triângulo. Lembra que eu falei para vocês que a gente triangula para a gente ter 3 combinações falando de um assunto e não ter uma combinação falando de um assunto? Nesse caso, no jogo dela, a casa 11 não está como casa 11, que seria futuro ou amizades, relações sociais, equipes e grupos e coisa e tal. Nesse caso, a casa 11, ela tem uma conotação assim mesmo amorosa, né? Porque o que acontece? Além da gente ter uma triangulação, a gente pode pegar essa mandala e fazer essa mandala dela, do marido dela. A gente vai inverter. Então, a casa 1 dele é a casa 7 dela. A casa 7 não é a casa do parceiro. Se a casa 7 é a casa do parceiro, então a casa 7 virou a 1, que é a 1 dele, né? Isso faz parte da técnica, não dá pra gente explicar dessa maneira. Eu tenho alguns vídeos falando sobre isso, porque é complexo, mas é dessa forma que a gente descobre a mandala do outro, né? É dessa forma. Então, esse imperador com esse rei de copas é muito o marido dela, é muito os sentimentos do marido dela por ela, é muito esse momento amoroso, afetivo, que por mais que tenha ali um desgaste, uma briga, um sai daqui, chega para lá, chega para cá, uma bobagem qualquer, tá dando a conotação de um casamento, de um relacionamento assim bastante estruturado, bastante harmonioso. Por fim, a casa 12, que é uma das casas mais difíceis que a gente tem para interpretar, porque a casa 12, ela também é uma casa que pode ser tudo, tá? Assim como a casa 3, ela tem mais correlações ali, mas ela também pode ser tudo. Eu tenho um ceifador, né, que é uma carta também que assusta só pela caveira, né? Nossa, parece que alguma coisa vai morrer, alguém vai morrer ou vai ter uma situação. Não é nada disso. O ceifador, ele fala de transformações, de mudanças e de viradas, né? E o 4 de paus que está do lado é uma das melhores cartas dos arcanos menores. Assim como o 3, você vê, ela tem o 3, ela tem o 4, ela tem o valete, ela tem a dama, ela tem o 5, que é mal criado, mas os paus que ela tirou são paus muito positivos. E o 4 de paus, além de ser uma carta boa para amor, para companheirismo, para encaixe,
é uma carta que é de realização e de concretização. Então a gente tá vendo aqui no jogo dela, principalmente, que vai haver aí mudança, vai haver algum movimento, alguma virada na vida de trabalho dela. Então esse ceifador e esse 4 de paus, eu tenho uma visão assim muito positiva de êxito, de ganho no mundo profissional dela. Tá? Então essa é a ideia desse ceifador aí e dessa torre. Então você viu que ceifador, torre, lua, papisa, diabo, enforcado, roda da fortuna, que são, via de regra, as cartas mais difíceis ou mais polêmicas ou mais assustadoras ou mais enigmáticas. Aí cada um vai poder dar o adjetivo que achar melhor ali para o contexto, né? E como eu sempre digo, tudo depende do contexto. Cada carta, cada casa, ela só vale dentro de um contexto. Por isso que às vezes as pessoas dizem assim, ai não, mas me responde só uma pergunta. Não dá. Não dá para você responder só uma pergunta se você não tem o contexto, né? Porque se você responde uma pergunta fora de contexto, ou você responde, você pode até dar sorte de acertar, mas a chance de você falar uma besteira e daquilo não funcionar é gigantesca. Então, eu não gosto de responder perguntas soltas e avulsas exatamente por causa disso, né? A menos que seja uma coisa muito pontual e muito objetivo, que raramente acontece. Quando a pessoa chega para você, eu preciso fazer uma pergunta, nunca é uma pergunta, sempre são 3, 4, 5 e tá sempre fora de contexto. Então, não posso dizer que seja sempre, mas assim, mais 90% das vezes está. Então, isso é uma coisa que eu peço a vocês que tomem cuidado, porque para dar uma bola fora não custa. E outra, você às vezes tem uma interpretação primorosa, às vezes você tem um jogo que está muito bom e que está muito bem interpretado, uma bola fora pegou todo o teu jogo e pôs no lixo. Então, eu tenho um certo cuidado por isso, só por causa disso. Tá? Para finalizar esse meio desse jogo, eu tenho um eremita e um 2 de espadas. O 2 de espadas é uma carta que fala de pendências, fala de dependências, mas de uma forma muito leve. Então pode ser um dinheiro que ela está esperando que não saiu ainda e aí não consegue investir num negócio, mas que daqui a pouco entra. Ou pode ser um problema familiar que está apunhando ela ainda não conseguiu tomar uma decisão ou entrar com um limite, seja lá para quem for. Assim, o eremita ele sempre é uma coisa de cautela, é uma coisa assim de recuo. E esse 2 de espadas, ele realmente é inofensivo, né? Então, algum chá de cadeira que ela tá tomando, alguma coisa que ela tá esperando que ainda não aconteceu. Mas com esse jogo e com essa mandala, eu tenho um jogo muito bom, eu tenho uma mandala muito fácil, eu tenho cartas muito positivas. E assim, é um jogo predominantemente muito bom. Você veja, num jogo onde você tem 13 combinações, você não tem nenhuma combinação ruim, você tem 2 combinações que nem mal criadas estão, que tem ali um detalhe, tem uma interpretação a mais. Na hora que você triangula, também não encontra de dificuldade. Na hora que você vira o jogo para o parceiro, você também não encontra dificuldade, né? Então, eu entendi um jogo bom, um jogo fácil e assim, o que ela está imaginando, que vai acontecer e o que não acontecer vai acontecer melhor ainda. A gente tem assim realmente um jogo primoroso, tá? E vocês devem estar sentindo falta de um assunto chamado saúde, né? Eu falei para vocês que a casa 6, ela rege o trabalho, a saúde e as atividades de repetição, que a gente entende como aquilo que você faz todo dia e que compõe a rotina, o cotidiano de alguém, né? Por que eu não li a saúde ali? Porque eu não leio a saúde na casa 6 de jeito nenhum. Para mim, saúde é um jogo à parte, pega-se um peladão e pergunta se a saúde da Adriana, da Beltrana, da fulana, da cicrana tá boa ou não. Se tá boa, ótimo, é o que a gente tem, que é o que a gente quer ouvir. E se tá ruim, olha, melhor você olhar aonde não sei. Não somos médicos, não somos experts nesse assunto. Saúde é só para saber se tá boa ou se tá ruim.
Eu gosto de falar isso no início do jogo, né? Ah, mas o que que é? Ah, mas não tem como. Não tem como se alongar nesse assunto. A gente não sabe, a gente sabe que tá bom ou que tá ruim. Ponto. Né? E outra coisa, também às vezes perguntam assim, é uma pergunta que vocês vão achar graça que eu vou dizer, mas é uma coisa que acontece isso com alguma frequência. Ah, mas será que vai morrer? Você não pode perguntar se vai morrer, porque todo mundo vai, a resposta é sim. Então, cuidado com esse tipo de abordagem, cuidado com esse tipo de pegadinha e cuidado para não responder a isso, porque inevitavelmente e invariavelmente isso dá polêmica e isso pode dar erro, tá? Então fica aqui uma dica para não se falar de saúde. Você não vai negar uma pergunta, mas saúde ou é sim ou é não. Não tem uma outra interpretação possível na medida de que a gente está lidando com tarô, a gente não está lidando com exames e nem com fatos concretos. Como eu falei para vocês desde o início, a minha linha, aonde eu sei ir, aonde eu sei fazer, onde eu gosto de trabalhar, é no concreto e no objetivo. Na saúde, você só pode ser objetivo e concreto dando ou um sim, a sua saúde está boa, ou um não, a sua saúde não está boa. Né? Você não consegue ser mais concreto e nem mais objetivo do que isso, tá? Então, isso é uma coisa que eu queria também passar para vocês. Gente, espero que essa live tenha sido elucidativa, que vocês tenham gostado, que tenha conseguido acrescentar. Obviamente isso é só uma palhinha, obviamente isso é só uma introdução. A gente tem muito material, a gente tem muito conteúdo, a gente tem muitas aulas. Além das aulas gravadas, nós teremos lives aqui que eu faço já para os meus alunos, que desde a primeira turma, faço para os alunos da segunda turma, vou fazer para vocês também, vocês não vão ficar desassistidos, mas a proposta desse grupo, e não só dessa turma como das outras, é um curso totalmente online. Junto com o curso, vocês vão ter o material escrito, que é o meu livro, tá? Que já está esgotado. Eu não consegui, junto à editora Rocco, que quem foi que editou esse livro, eu não consegui reimprimi-lo, tá? Esse livro, ele vem no material com vocês, a única coisa que vocês não podem baixar esse livro em função das formalidades dos direitos autorais, eu ainda não consegui desvincular esse livro, e aí, enfim, são formas da lei, e lei é lei, a gente tem que obedecer. Vocês vão ter acesso ao livro, só não vão poder baixá-lo. Tá? Isso vem também, então tem o material do prático, tem o material teórico e tem também o material escrito para vocês. O livro está muito bom, ele está muito bem escrito, ele é muito claro e ele ajuda muito a vocês conseguirem sacar determinadas coisas, tá? Então temos aí o que a gente oferece para vocês é um conteúdo bastante completo. Tá? Vocês já, a minha técnica tá me dizendo aqui que pode baixar, só não pode imprimir, tá? Eu falei errado. O livro, a minha técnica acabou de me falar sobre isso, então errei. Você pode baixar, você tem acesso a ele, mas você não pode imprimir. Esse livro não pode ser, ele não pode virar papel, tá? Gente, desculpa, falei besteira, até é melhor. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente vai fazer uma outra live. Eu vou brincar aí do Peladã, que é o jogo que responde sim ou não. A gente vai brincar um pouquinho disso. E na live da quarta-feira vai ser uma live que vai ser aberta para vocês efetivamente poderem perguntar e expor as suas dúvidas. Então quem tiver já vai anotando, porque aí na quarta-feira eu consigo dar mais dinamismo à live e poder responder mais vocês. Eu tenho a minha página do Instagram pessoal, Adriana Castrup, que muitos de vocês já estão lá seguindo. E a gente fez uma outra página chamada Como Viver do Tarô, tá? Que nessa página a gente vai ter um conteúdo exclusivo de tarô. Então, podem seguir, podem perguntar, podem participar, podem interagir, podem também botar as suas dúvidas, as suas questões aí, junto com a minha fanpage que tá no Facebook, Adriana Castrup também,
né? Tem o meu perfil pessoal e tem a fanpage. A gente tem vários canais, os alunos vão ter também o Hotmart para poder fazer as perguntas. Quer dizer que a gente tem várias possibilidades, vários canais, várias formas de comunicação e, sobretudo, a Mônica, o Marcelo e o Thiago, que são a equipe técnica, né? São as pessoas responsáveis por botarem essa live no ar e para entregar mais material. O Marcelo está aprontando aí uma coisa para vocês assim de marketing, de como precificar uma consulta quando vocês forem se profissionalizar. A gente vai entregar bastante conteúdo para vocês, inclusive extra tarô, tá? Então, quem quiser nos segue aqui, quem quiser pergunta já vai elaborando isso, que na quarta-feira eu vou responder aí tudo para vocês. Gente, uma super boa noite, muito obrigada pela audiência e até amanhã a gente se vê por aqui. Obrigada!